ainda há um desconhecimento em relação à importância do pai ou da função paterna dentro da família. Contudo, a participação do pai na formação da personalidade e no aspecto emocional dos filhos é essencial a cada passo da vida. Por este motivo, nós fomos conversar com a psicóloga doutora Damares Santos sobre este tema. Veja o que ela nos esclareceu. Eu estou na recepção da pousada do Cruzeiro com a psicóloga clínica doutora Damares dos Santos, que atende no Centro Municipal de Reabilitação professora Crindélia Bezerra e também na clínica CEMED. Damares, é um prazer enorme estar aqui com você e vamos conversar sobre a importância do pai para a formação da personalidade dos filhos. Fala pra gente que importância é essa, Damares. Boa tarde, Maura. Boa tarde a você que está em casa nos ouvindo. É um prazer muito grande estar nesse programa. E em relação à importância do filho, da paternidade na criação dos filhos, ela é fundamental. Nós podemos dizer que ela é central, porque tanto o pai quanto a mãe, a importância simbólica deles tem o mesmo valor, mas a função paterna, onde é que ela poderia se encaixar? Ela vai muito além, ela se estende os limites éticos e morais, né? E a mãe é a permissão e o amor. Então, enquanto a mãe permite e dar amor à criança, o pai vai pôr os limites nessa criança e vai dar os valores morais e éticos. Doutora Damares, e quando não há a presença do pai biológico ou quando existe uma situação de divórcio, de separação, pode uma outra pessoa desempenhar essa função paterna? Com certeza, Maura. Esse papel pode ser exercido também pelo avô ou pela própria mãe, se ela tiver condições físicas e emocionais para dar conta de, no momento oportuno, ela dar amor e no momento oportuno ela ser a lei, a autoridade para essa criança. Durante a vida da criança, do adolescente e do adulto, quais são as fases em que realmente se torna imprescindível essa figura paterna, essa presença de um pai? Durante todo o desenvolvimento da criança, do adolescente e do adulto, até que a personalidade desse adulto esteja consolidada, é necessário a presença da função paterna. A criança, ela precisa de referência. Nós costumamos dizer que um dos mecanismos de defesa que são mais bem utilizados é a projeção. A criança precisa projetar a ideia do pai, da autoridade, daquele que vai conduzir, que vai ensinar em todo o processo de seu desenvolvimento psíquico, para que ela, na vida adulta, tenha uma personalidade estruturada. Doutora Damares, e não existindo essa presença da figura paterna, da função paterna, quais as consequências que poderão surgir? É uma pergunta bem interessante, Maura, que você está nos fazendo, porque na ausência desse pai ou na ausência da mãe, porque tanto a função materna quanto paterna tem pesos iguais no desenvolvimento tanto psíquico quanto da personalidade desse sujeito, dessa criança que não pediu para vir ao mundo, né? Então as consequências, elas são desastrosas, nós podemos até dizer assim, porque surgem as patologias narcisistas, né? As crianças começam, que tipo de patologias são essas? Depressões, comportamentos antissociais, que esses são mais propícios às crianças, né? Em seguida, nós temos, já indo para a fase do infanto-juvenil,
o transtorno de conduta e, em última instância, seria a fase adulta, que nós podemos encontrar aí uma disfunção de personalidade, ou seja, um transtorno de personalidade que um exemplo que nós podemos deixar é a pedofilia, né? Isso já foi comprovado cientificamente que em muitos casos os pedófilos vão buscar referências em criança, vão buscar esse apego, esse achego, exatamente porque houve uma falha no processo na paternidade. Nós estávamos conversando nos bastidores sobre o mal-estar da contemporaneidade, que é a ausência do desejo de viver tão presente no nosso dia a dia. Para encerrar essa nossa conversa, porque infelizmente ela tem que ser encerrada, fala um pouquinho sobre isso. Maura, indo agora para as considerações finais, né, que eu também lamento, e esse assunto nós sabemos que ele é rico, tanto no meio científico quanto no meio acadêmico, é um assunto que tem levantado, que não se esgota aqui. Quando nós confabulamos sobre esse mal-estar na contemporaneidade, e o que isso tem a ver com as nossas crianças é exatamente porque nós estamos vivendo dias em que falta a figura do limitador. Os pais, eles têm deixado de lado. Onde é que está o foco dos nossos pais? Onde é que está o foco das nossas mães? Muitas vezes nas suas realizações pessoais, suas realizações profissionais, né? E isso tem afetado a nossa sociedade. Por quê? Porque tem se levantado gerações de crianças com síndromes, com transtornos, depressões, né? Nós temos visto crianças doentes sem desejo de viver. Nossos filhos não vieram ao mundo porque pediram, né? Alguém os desejou. Nós desejamos esses filhos para nós. E eles estão aí na sociedade. Nós nunca tivemos um índice tão alto de marginalidade em adolescentes, em infantos juvenis, em crianças. E isso gera uma preocupação muito grande para nós. Por quê? Porque ser pai e ser mãe não é só uma questão biológica. É muito mais. É sentimento, é doação, é cuidado, é proteção, é amor. Muito obrigada, doutora Damares. E agora você já sabe que a função paterna ela é tão essencial na vida do ser humano quanto a função materna. E que essas duas funções, na educação e na formação dos nossos filhos, é que trará uma sociedade mais saudável e menos transtornos para o nosso dia a dia. Então, pai que está aí nos ouvindo, mãe que está aí nos ouvindo, pense sobre isso e reflita sobre tudo isso que nós conversamos.